pessoal, como é que vocês estão? Estou aqui fazendo a gravação de uma videoaula, disciplina de treinamento e desenvolvimento para o curso de gestão de recursos humanos. A gente está num momento aqui no Distrito Federal que a gente está ainda vivendo um isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. Então, eu estou aqui gravando, estou aqui me cuidando, espero que você também esteja se cuidando aí no momento que você está assistindo esse vídeo, colocando álcool em gel aqui, né? Mas a gente sabe que é diferente quando a gente está dentro de uma sala de aula, né? Mas também a gente precisa se adaptar a essas situações para a gente conseguir fazer algo que seja o mais próximo possível de como se a gente estivesse numa sala de aula, né? A gente vai falar sobre um assunto que para mim é fascinante. Treinamento e desenvolvimento é algo assim que desde o início da minha carreira profissional faz parte disso. Não vou falar quanto tempo tem, porque são muitos anos aí, mais de 2 décadas. Enfim, tá bom. E eu vejo o quanto que muitas empresas pecam nisso, sabe? Eu vejo como que tem muito empresário que não percebe a importância que é se preocupar com o treinamento, se preocupar com o desenvolvimento dos seus colaboradores. Se a gente pensa nos subsistemas de recursos humanos, nós temos o subsistema de agregar pessoas, que é o subsistema que a gente fala sobre recrutamento e seleção. De aplicar pessoas, que é desenho de cargos e salários, definição dos salários, aplicação dos cargos, aplicação das pessoas nas suas funções. A gente tem o de recompensar pessoas, a gente tem o de monitorar pessoas. E nós temos 2 subsistemas que tratam de treinamento e desenvolvimento diretamente, que é o subsistema de desenvolver pessoas e de manter pessoas. Então, o que acontece? Um empresário, ele contrata alguém, ele precisa treinar essa pessoa para executar suas tarefas, suas funções. E depois ele quer que a pessoa se mantenha na empresa. Então, para isso, ela mantém fazendo capacitações para essa pessoa não sair da empresa de forma alguma, ou evitar que ela saia, ou sair mesmo realmente se for algo necessário. O que acontece muito, fala aí para mim, quem de vocês que já chegou e foi jogado numa empresa e simplesmente esperaram que você fizesse já alguma coisa? Sem você ser treinado em nada, sem você saber o que estava acontecendo ou qualquer coisa do gênero. Me fala aí, quantos de vocês já aconteceram isso? Acontece muito, muito, muito e é extremamente comum. Infelizmente, ainda é extremamente comum. Bom, então a gente vai estar tratando sobre esse assunto justamente para poder entender como que deve funcionar esse treinamento dentro das organizações. E aí, como eu falei para vocês, a parte de treinamento, para mim, ela é realmente fascinante, sabe? É algo que faz muita diferença dentro das empresas. É muito legal, é muito gratificante você ser chamado para fazer um treinamento dentro de uma empresa e você ver realmente as pessoas se desenvolvendo dentro daquilo que está sendo passado. Não é simplesmente ensinar algo para alguém. Ele vai muito além disso. E é isso que eu quero passar para vocês. Nesse primeiro momento aqui, o primeiro assunto que eu quero falar é sobre conhecimento. Olha essa imagem, que fantástico. Eu tenho certeza que se eu estivesse aqui numa aula com várias pessoas e eu fosse ver quais são os talentos de cada pessoa, nós iríamos descobrir exatamente como essa imagem de um iceberg. Pessoas que se mostram de uma forma, mas que têm um conhecimento tal sobre alguma área, sobre alguma coisa, que vai muito além do que aquilo que ela mostra. E é essa que é a grande ideia que as empresas precisam fazer com as pessoas. A gente não sabe o que uma pessoa sabe exatamente fazer. Quando a gente contrata alguém, a gente contrata baseado no currículo, numa indicação, numa experiência. A gente sabe aquilo que a pessoa mostra. A gente vai falar sobre esse tipo de conhecimento. Mas é aquilo que ela não mostra. O quanto de conhecimento que a pessoa pode agregar realmente para dentro de uma empresa, para dentro de uma instituição. É muito rico isso, é muito grande isso, é muito válido isso. Então, vamos entender um pouquinho, para a gente falar sobre treinamento, eu vou começar falando sobre conhecimento, para a gente poder abranger mais coisas. Vamos lá. Olha só. Vamos começar aqui falando sobre o conceito de conhecimento. Eu vou pegar aqui o conceito do autor Hidalberto Chiavenato, que ele fala algo que vários autores já trabalham na mesma linha de pensamento, então vamos trabalhar nesse daqui.
Chiavenato fala que a palavra conhecimento pode ter vários e diferentes significados. Então já começa por aqui. O que é conhecer? Se eu fosse perguntar para você, você ia falar, não, saber, fazer alguma coisa, ter conhecimento de alguma coisa, pode ser várias coisas. Mas olha só, ele fala que pode significar informação, conscientização, saber, cognição, sapiência, percepção, ciência, experiência, qualificação, discernimento, competência, habilidade, prática, capacidade de aprendizado, sabedoria e certeza. Nossa, até cansei falando isso. São várias coisas que podem significar o conhecimento. Ou seja, todos estão ligados na questão do saber. Saber alguma coisa significa realmente ter um conhecimento? Você entra num site de notícias hoje, qualquer que seja, você vai ver lá um monte de notícias. Esse monte de notícias, eles querem dizer que eles querem realmente dizer alguma coisa que você está aprendendo? Não. Tem um monte de informações soltas lá. Mas não significa nada até você ter uma percepção do que está acontecendo. Então, é nessa linha de raciocínio que a gente tem que começar a pensar. Vamos lá. O conhecimento confere uma ideia ou noção sobre algo. Aí é onde entra a diferença. Aliado à experiência de vida e aos discernimentos sobre a vasta gama de dados, informações ou conhecimentos gerados no ambiente. Vamos separar aqui dado, informação, conhecimento. Qual que é a diferença disso? Um dado é algo solto, é uma massa bruta, que é uma informação não trabalhada. É algo que, nesse momento, não faz a menor diferença. Vamos pegar aqui, por exemplo, eu falo um número qualquer, 2707. O que isso quer dizer para você? É um número. Agora, se eu colocasse na frente data de nascimento, aí agora você já saberia. Eu estou colocando qual é o dia do meu aniversário. 27/7. Virou uma informação. Percebe qual que é a diferença? Ah, mas tudo bem. Até então é uma informação. A partir do momento que você precisa usar essa informação com alguma coisa, que você realmente vai estar trabalhando com isso de alguma forma, isso vira um conhecimento. Aí é onde começa a agregar e fazer bastante diferença. Vamos lá. Então, ó, é justamente isso aqui, é a sequência que a gente tem que pensar. O conhecimento é a internalização dessa informação que foi processada através de dados. Imagina um RG, tem um monte de dados soltos. Um nome, uma data, um número, um local. Eles sozinhos são dados. Quando junta, se torna uma informação. A partir do momento que você sabe que aquilo é um RG, se tornou um conhecimento. Faz sentido para você? Isso daqui, quando você percebe isso, aí começa a fazer bastante diferença como que você vai trabalhar com os dados para poder transformar essa informação para você conseguir agregar conhecimento para você. É como você tocar violão. Quem toca violão, você pega lá uma cifra de música que você tem letras aleatórias. Para quem olha aquilo lá é um dado. Você vê uma letra C. Você não sabe nada do que quer dizer aquele C. É um C, tá solto. Aí você descobre que aquele C, ele quer dizer um Dó. Aí virou uma informação. O que você faz com essa informação? Se você aprende a tocar, você vai estar trabalhando conhecimento em cima daquilo. Se você aprende a compor, você vai estar trabalhando conhecimento em cima daquilo. É aí onde as coisas começam a se casar, começam a se fazer sentido. Começam a fazer sentido. E aí nós podemos classificar o conhecimento em dois tipos. No conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Vamos separar aqui então. Primeira coisa que a gente tem que entender, o conhecimento é tácito, quer dizer que o conhecimento é pessoal. Ele é orientado para a ação. Olha só, verbos. Eu posso aprender, eu posso esquecer, eu posso lembrar, eu posso compreender. Ele é sustentado por regras. Com o passar do tempo, nós criamos no nosso cérebro vários padrões. Deixa eu pensar aqui algo. Fala para mim, aí, fala não, né? Pensa aí. Quais são as cores da bandeira do Brasil? Eu tenho certeza que você pensou verde, amarelo, azul e branco. Nessa ordem. Verde, amarelo, azul e branco.
Por que que você pensou nessa ordem? No primeiro momento, aqueles dados, cores, não significavam nada. Você passou a entender que aquelas cores fazem parte da bandeira do Brasil. Que aí você sabe que aquela é uma informação. Mas só que quando você trabalhou o conhecimento, a sua cabeça cria um padrão baseado naquilo que foi ensinado na escola para você. Verde, amarelo, azul e branco, e alguns ainda completam falando verde, amarelo, azul e branco também. Tinha uma musiquinha que falava sobre isso. Isso daqui é porque a sua cabeça ela cria padrões. Por que tem pessoas que têm facilidade com matemática e tem pessoas que não? Se eu perguntar para você quais são os planetas do nosso sistema solar, na ordem, será que você consegue falar? Sabe como é que eu aprendi? Eu não sei que ano foi, não sei como é que foi. Uma professora minha me ensinou. Minha velha tia mandou jogar sal úmido nas plantas. Mercúrio, minha. Vênus, velha. Terra, tia. Mandou Marte jogar Júpiter. Sal, Saturno. Úmido, Urano. Nas, Netuno. E plantas, Plantão. Plantão não. Plutão. Plantão foi ótimo, né? Plutão. Quando Plutão ainda era considerado planeta. Hoje ele é considerado um subsistema. Percebe assim? Eu não sei quando que eu aprendi isso, mas só que tá aqui dentro, tá lá dentro da minha cabeça. Por que que às vezes você escuta uma música e aquela música te faz viajar, te faz pensar em um mundo totalmente novo? Ou te dá uma lembrança de algo que aconteceu com você, seja feliz, seja triste. Se você estiver lembrando alguma triste agora, não lembra, não chora, esquece daquela situação. Mas é isso que acontece. Então, a nossa cabeça cria padrões, nossa mente é algo fantástico. Ela consegue fazer algo que a gente consegue criar caminhos individuais dentro da nossa mente de coisas que são impressionantes, sabe? É muito legal a gente entender isso daqui. O conhecimento está em constante mutação. A gente tem que entender que não é estático. Ele está sendo construído e reconstruído na mente das pessoas. O que que isso quer dizer, então? Pensa assim, quantas coisas você não conhecia e você passou a conhecer e você passou a se aprimorar? Quantas coisas você tinha uma dificuldade antes e depois você passou a ter mais facilidade? O conhecimento leva a isso. Algo que você nunca ouviu falar, de repente algo que para você começa a se tornar um diferencial. É isso que quer dizer de não ser estático. Assim como algo que antes você acreditava, de repente você muda a sua percepção sobre aquilo. Durante muitos anos a humanidade acreditava que a Terra era plana. Depois ela passou a acreditar que ela é redonda. E você vê que hoje existem linhas de pensamento de pessoas que voltam a defender como se ela fosse plana. Então, existe essa questão de construção e reconstrução. Às vezes, o que hoje para você é uma verdade absoluta, de repente aquilo se desconstrói e se torna um novo pensamento para você. Então, o conhecimento está em constante mutação. Vamos lá. Aqui, a gente tem que entender, então, quando a gente fala de conhecimento, a gente tem que vincular com competência. Porque a competência é a junção de 5 elementos, entre eles está o conhecimento. Falei do conhecimento tácito. O conhecimento tácito é aquele conhecimento implícito. É o conhecimento do interior de cada um. É aquilo que você sabe que os outros não necessariamente sabem. A sua competência ela é demonstrada dentro daquilo que você mostra. E ela vem através do conhecimento explícito. É aquilo que as pessoas sabem que você sabe. Isso que é a grande diferença. Então, a competência ela vem na junção do conhecimento, da habilidade, as suas experiências, seu julgamento de valor e sua rede social. E quando a gente fala rede social aqui, eu não estou falando de um Instagram, de um Facebook ou qualquer coisa assim, não. É a sua rede de contatos, aquelas pessoas que estão à sua volta, aquelas pessoas são o seu networking, que a gente chama. Então, isso daqui é o que junta para poder formar a sua competência. Mas só que para a gente conseguir demonstrar isso, para a gente criar essa competência, eu tenho que conseguir fazer aquilo que é o meu conhecimento tácito, aquilo que está no meu interior, para que as outras pessoas conheçam, que as outras pessoas saibam que existe. Aquilo é onde eu vou fazer essa transformação do conhecimento tácito em conhecimento explícito. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma espiral do conhecimento. Isso daqui é o que está nessa tela, esse quadradinho, é uma espiral do conhecimento, porque ele é cíclico, ele se repete.
mas só que eu tenho os lados tácitos. É aquilo que é meu. Vai partir, então, da minha socialização, eu poder lidar com as outras pessoas, eu poder agir com as outras pessoas para externalizar aquilo que eu sei, aquilo que eu sinto, aquilo que eu conheço. Ao mesmo tempo, eu vou aprender aquilo com as outras pessoas, que é essa combinação, para depois eu internalizar aquilo e se tornar o meu conhecimento tácito novamente. A mesma coisa ao contrário. Eu pego o meu conhecimento tácito, eu me socializo com as pessoas, mostro aquilo, elas vão entender e vão internalizar aquilo que eu estou demonstrando. Então, esse ciclo, ele é constante. Se você não conhecia isso até agora, isso agora para você se tornou um conhecimento, porque eu externalizei para você. Então, meu conhecimento explícito, ele foi externalizado para você. Você agora adquire esse conhecimento e internaliza. Ele se torna o seu conhecimento tácito. E quando você repassar para outra pessoa, ele vai ser um conhecimento explícito. E essa espiral, ela é uma constante. E ela decorre justamente das experiências que as pessoas têm para poder estar transformando essa experiência em conhecimento. Ok? Então, isso daqui é a parte que eu queria passar para vocês sobre conhecimento. Ok? O próximo assunto, a gente vai começar a falar, então, sobre desenvolvimento de pessoas. Então, treinamento e desenvolvimento, a gente vai estar falando na sequência de desenvolvimento para depois a gente chegar em treinamento, para poder separar isso bem, tá bom? Então, sobre o conhecimento que eu queria passar nesse primeiro momento era isso, porque o que acontece? A gente tem que entender que quando a gente fala sobre conhecimento, ele é a base do treinamento, porque é justamente uma pessoa ou um grupo de pessoas que vai estar externalizando esse conhecimento para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, para poder elas estarem internalizando aquilo. É essa espiral do conhecimento que vai estar constante aqui quando a gente fala sobre isso. Então, é importante a gente entender primeiro isso, para poder fazer bastante sentido quando a gente estiver nos próximos assuntos, tá bom? Então, esse primeiro momento era isso daqui, a gente dá sequência com o próximo assunto.